Fala Dev, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E nesse vídeo eu vou te mostrar um conceito em Python que provavelmente pode mudar toda a forma na qual você pensa e arquitetura problemas utilizando funções dentro da linguagem Python. Muita gente que eu percebi até então acreditava fazer isso daqui que eu vou mostrar para vocês em Python seria impossível, mas na verdade você pode fazer em Python e é bem tranquilo e mais fácil do que muita gente imagina. Que é o seguinte, é o poder criar uma função que recebe uma outra função como parâmetro, mas até isso é fácil. Mas a questão é, a função que recebe uma outra função como parâmetro, essa função também recebe parâmetros. Calma, Caio, ficou confuso. Imagina que a gente nós queremos replicar o onClick do JavaScript. Você já viu, já programou em HTML e JavaScript? Programou em HTML é complicado, né? Mas você já programou com JavaScript utilizando HTML e dentro de algum elemento do HTML você colocou o atributo onClick e passou para ele uma função JavaScript como parâmetro? É mais ou menos isso que eu quero replicar aqui na aula de hoje. Imagina que a gente tem uma função aqui, uma função qualquer, chamada uma função main. E eu recebo essa função como parâmetro, eu recebo um evento como parâmetro e eu chamo esse evento logo na função main. Então imagina que eu quisesse passar para minha função main um evento aqui de mudar cor. Mudar cor, então simplesmente eu passo uma referência para minha função, lembrando que aqui eu não posso abrir e fechar os parênteses da minha função, porque quando eu passo somente o nome da função, eu estou passando uma referência para ela. Quando eu abro e fecho os parênteses da minha função, eu estou de fato chamando aquela função. Então, isso daqui não vai funcionar. Eu preciso passar sem os parênteses e dentro da minha função main, eu chamo essa minha função mudar cor. Até aqui, tudo certo, provavelmente a maioria de vocês já sabiam. Então, se eu rodo Python 3 app.py, ele printa mudando a cor. Porque aqui dentro da minha função main, a minha variável, meu parâmetro evento, recebeu como referência o mudar cor. Então, quando eu chamo evento, abre e fecha o parênteses, ele chama aquela função. Se eu printo somente o evento, por exemplo, ele vai me printar a referência daquela função. Function mudar cor no endereço de memória tal. Até aí tá tudo bem. Mas o que acontece? Eu não quero chamar o evento diretamente. Eu quero chamar através de um evento de clique do mouse e pressionar de um botão. Então, o que acontece? Eu quero criar um onClick, por exemplo. Quando alguém clicar nessa minha função main, nesse meu bloco de código, eu quero iterar sobre todos os parâmetros da minha função onClick e chamar ela. Então, por exemplo, minha função onClick, ela seria chamada mais ou menos assim, onClick, e aqui dentro de onClick eu passo mudar cor. E quando eu executo o meu código, o onClick vai iterar sobre todas as funções que eu passei e chamar ela. Então eu faço i, abre e fecha o parênteses. Então sempre que eu faço aquela função, abre e fecha o parênteses, ela será chamada. Só que aqui tem uma questão. Então agora eu preciso passar esse onClick para o meu main. Só que se eu pego isso daqui, dou um Ctrl X aqui e executo o meu código, o que acontece aqui? Ele me dá um erro. Porque esse meu onClick aqui, eu não estou de fato passando a referência para ele. E sim, eu já chamei a função. Eu já chamei porque eu abri e fechei parênteses. Então a gente não vai poder abrir e fechar parênteses da nossa função quando a gente quer passar ela como parâmetro para uma outra função. Só que aí que vem o problema. Então, se eu posso passar a função onClick, mas eu não posso passar os meus parâmetros, como que eu resolvo este problema utilizando Python? Aí algumas pessoas, por não saber que é possível fazer isso, resolvem com algumas gambiarras. Por exemplo, recebe aqui os parâmetros, recebe uma lista de functions aqui dentro de main. Mas essa lista aqui de functions não seria para dentro de main. Faz algo desse tipo aqui, ó, functions. E aqui você passaria uma lista de funções, como por exemplo o mudar cor. Algumas pessoas resolveriam, o seu código iriam até funcionar, mas a questão aqui é functions mudar cor. Por que isso aqui não funcionou? Eu passei a onClick para o main, beleza? O main recebeu isso aqui, functions recebeu a nossa lista. Ah, tá, aqui não é uma lista, né? Aqui a gente recebe só o mudar cor aqui mesmo. Aí aqui teria que ser só uma lista de functions, né? Functions, e aqui a gente passaria a nossa lista, né?
mudar cor. Só que aqui, isso daqui é uma gambiarra que ferra com toda a arquitetura e projeção do seu projeto, da aplicação que você está desenvolvendo. Porque virou uma gambiarra. A função main, ela só deveria receber um evento e não as funções que serão chamadas em cada evento. Então, além de receber o evento, ela recebe as funções do evento e não virou uma gambiarra total. Caio, como que eu resolvo isso daqui da melhor forma possível em Python? É bem simples, é só voltar meu código do jeito que estava. Então a minha função main, ela não vai precisar receber parâmetro extra nenhum. O que a gente pode fazer é criar uma função parcial, que a gente pode importar lá de functools. Então eu faço from functools import partials. O que a função parcial vai pegar? Ela vai mocar alguns parâmetros de suas funções. Por exemplo, esquece todo o código que a gente tinha daqui para trás. Vamos supor que eu tenho uma função def chamado multiplica. Ela recebe um número x, ela recebe um valor y e faz o seguinte, ela retorna, ela printa, vamos colocar assim para facilitar, x vezes y. Ok. Só que agora, vamos supor que eu quero calcular uma função que sempre calcula o dobro de y. O que a gente poderia fazer? A gente poderia criar uma outra função chamada dobro. Só que essa função dobro, ela vai ser uma função parcial, partial, de multiplica. E eu vou mocar um dos parâmetros da função multiplica com algum valor. Então, no caso, aqui minha função, o primeiro parâmetro que minha função multiplica recebe é o x. Então, eu vou mocar, eu vou marcar que o parâmetro x vai receber o valor 2. Então, agora, a minha função dobro, ela só recebe um parâmetro, que é o parâmetro y. E ela sempre vai calcular o dobro do número que eu passar. Então, por exemplo, o dobro de 2 vai ser 4. O dobro de 5 vai ser 10 e assim por diante. Então o partial permite a gente fazer isso. Eu moco uma determinada função, eu crio uma outra função baseada em uma função que eu tenha criado com alguns parâmetros já pré-definidos. E é isso que essa estratégia que a gente pode utilizar aqui. Então posso criar uma função 1, por exemplo, vai ser igual. E agora eu passo partial de onClick. Então qual que é a função que eu quero mocar? Beleza, a função onClick. Quais são os parâmetros que eu quero passar para essa função onClick? Eu quero passar o muda-cor, o mudar cor. Beleza, passei. Agora, em vez de eu passar aqui o onClick, eu chamo o F1. Olha como o nosso código fica muito mais limpo. Eu não preciso alterar em nada os parâmetros das minhas funções. Eu não preciso alterar o onClick. Eu não preciso alterar literalmente nada. Somente mocando os valores da minha função onClick, criando uma nova função, eu consigo simplesmente passar o F1 para main e tudo irá se comportar exatamente como eu quero. Então, quando eu chamei a função main, eu passei para meu parâmetro evento aqui, a minha função parcial chamada F1. Então ele fez aqui a minha função parcial e chamou ela, porque aqui eu não chamei, eu não fiz F1, abre e fecha o parênteses. Eu simplesmente passei uma referência para a minha função. E aqui dentro da minha linha 4, eu chamei a função F1. A minha função F1, ela fazia o quê? Ela disparava um clique e ela tinha como args aqui a função mudar cor. Então ela iterou sobre a função mudar cor, chamou a função mudar cor, printou mudando a cor, tá aqui e acabou o nosso programa, era exatamente isso que eu precisava. Então sempre que vocês quiserem passar uma função como parâmetro para uma outra função e essa função precisa também de parâmetros, vocês podem utilizar o partial para mocar esses valores. Você não precisa dar uma volta gigantesca num círculo, mudar todas as suas funções, reestruturar todo o seu código, porque você não conseguiria fazer isso. Com Python é bem simples, você pode simplesmente usar o partial e pronto. Você não vai ter que precisar utilizar aquele monte de gambiarra para resolver um problema que teoricamente seria simples, só porque você não tinha conhecimento prévio do partials em Python. Então ele ajuda bastante, não somente para passar parâmetros como outras funções, mas para criar funções que muitas das vezes a gente é utilizada. Por exemplo, no caso do multiplica. Se eu quero criar uma função que sempre mostra o dobro, eu crio uma função dobro simplesmente mocando um dos valores da minha função multiplica e resolve o meu problema. Então o Functools é uma biblioteca nativa do Python que tem várias coisas legais e uma das mais legais, na minha opinião, é o partial. Beleza, galera? Então fica aí essa dica que provavelmente vai ajudar muito no desenvolvimento do seu código. Utilizar o partial numa entrevista técnica para conquistar a sua primeira vaga como programador provavelmente será um grande diferencial. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir
curtir esse vídeo e deixa um comentário aqui embaixo do que você achou sobre esse Partial. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais no desenvolvimento web utilizando a linguagem de programação Python e o framework Django, eu gostaria de avisar que nós da Pythonando temos um curso completo chamado Python Full. Lá dentro você terá acesso a mais de 630 aulas de Python e Django, saindo do absoluto zero, mesmo para quem não sabe nada, nem instalou o Python ainda na sua máquina, até conceitos avançados de programação, como Celery e Celerybit para trabalhar com fila de tarefas, Django Channels para trabalhar com programação em real time, Storage para você escalar suas aplicações, indexar banco de dados e mais um monte de conteúdo. E além disso, a Python Full é o único curso do Brasil que não te entrega simplesmente um monte de aulas gravadas. Você vai ter dentro da Python Full também agendamento ilimitado de reuniões individuais com professores para você tirar todas as suas dúvidas, acesso à análise de código, onde te mostraremos pontos positivos e negativos em qualquer código em Python que você tenha desenvolvido. Você terá acesso a uma lista de exercícios de entrevista de emprego com correção automática, maratonas de programação, evento entre alunos como maratonas de programação, sprints, code challenge, emissão de certificado e muito mais. Infelizmente, nesse exato momento as vagas estão fechadas, mas se você tem interesse em se tornar um de nossos alunos, então clique no primeiro link da descrição e faça o seu cadastro em nossa lista de espera, porque assim que uma nova turma se abrir, você será avisado e você não perderá essa oportunidade. Então é isso, pessoal, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.